Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Hoje eu trago uma entrevista exclusiva que Stephen Cox fez ao arcebispo Vigano. Intitula-se Arquivos Epstein e a Ordem Mundial Talmúdica. Esta é a parte 1 e amanhã sairá a parte 2, que eu trarei também amanhã. Portanto, o livro sobre o purgatório, eu não posso começar a publicar nem hoje nem amanhã. Achei que isso aqui era mais importante, porque está relacionado com o caso Epstein, fala dessa ordem mundial talmúdica que realmente coloca bem claro que quem está por trás dessa nova ordem mundial são os judeus, e eu acho que isso aqui é interessante e importante, além do que eu não quero começar a publicar os vídeos do Padre Schupp sobre o purgatório, sem antes ter já alguns, episódios gravados, para que eu não fique, assoberbada de coisa, certo? Então vamos deixar um pouco para mais adiante essa semana, se Deus quiser, mas já tenho um vídeo gravado, o primeiro. Quero ver se gravo outros para ter um pouco de margem. Mas vamos aqui ler essa entrevista. Primeiro quero dizer o que é o Talmud, porque pode ser que alguém não saiba. É um dos textos centrais do judaísmo rabínico, formado por comentários, debates e interpretações da Torá, que é o livro dos judeus. E é uma coleção de volumes que registram a lei, a ética, a história, os costumes e a filosofia judaica. Enfim, esse termo talmúdico ele é muito abrangente e realmente mostra o que é o modo de pensar dos judeus. E Monsenhor Viganò coloca aqui que a ordem mundial sobre a qual nós estamos, ela é talmúdica, ela é judaica. Isto é, que os que estão nos bastidores são judeus. Coisa que eu, por exemplo, e muita gente nas redes sociais já vem dizendo há muito tempo, não é? Primeira pergunta de Stephen Cox. Vossa Excelência, lemos o seu comentário sobre os resultados do consistório extraordinário e acredito que se pode dizer que uma vez mais o senhor acertou em cheio. E aí ele cita palavras de Monsenhor Viganò neste comentário sobre o consistório. Quero dizer que o comentário eu trouxe através de um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário aqui de baixo, na área de comentários, o link para o vídeo sobre os comentários de Monsenhor Viganò acerca do consistório levado a cabo por Prevost agora em janeiro. Então, o comentário de Monsenhor Viganò sobre o consistório é este, abre aspas, este consistório confirma a continuidade entre Bergoglio e Prevost em todos os pontos controversos da agenda sinodal e sobre a irrevocabilidade do concílio, fecha aspas. E continua Stephen Cox com a pergunta propriamente dita. Que cenário o senhor acredita que nos aguarda, como católicos, após as recentes declarações de Leão sobre o desenvolvimento dinâmico da doutrina e da moral? Resposta de Monsenhor Viganò. Quando ouvimos falar em desenvolvimento dinâmico, não podemos deixar de pensar na condenação da doutrina heterodoxa da chamada evolução do dogma, segundo a qual a Igreja supostamente teria uma compreensão melhor e diferente da revelação com o passar do tempo e graças ao progresso científico das disciplinas teológicas. Trata-se de uma verdadeira fraude pseudocientífica, baseada no evolucionismo e no historicismo filosófico, propagada pelos modernistas desde a época de Alfred Loisy, através da qual tentam fazer o povo cristão acreditar que suas adulterações da fé e da moral deveriam ser consideradas apenas outra forma de expressar o mesmo conceito que por 2000 anos o magistério supostamente não teria sido capaz de articular corretamente.
A Igreja Católica teria, portanto, ensinado doutrinas que, ao longo dos séculos, foram passivamente aceitas por um povo submisso e ignorante, e que só foram abandonadas pelo Vaticano II e sua reforma litúrgica. Obviamente, as doutrinas que o concílio obscureceu ou reformulou são aquelas que condenam seus próprios desvios, não sendo o menor deles a sinodalidade. Os modernistas consideram os dogmas como expressões historicamente contingentes, isto é, relacionadas àquele tempo, né, da história, da experiência religiosa, que evoluem e se adaptam às circunstâncias. A moralidade situacional de Amoris Laetitia e de Fiducia Supplicans é uma aplicação prática dessa abordagem evolutiva herética, com efeitos devastadores, assim como a liturgia conciliar também está constantemente evoluindo. É evidente que tudo isso corresponde a uma abordagem teológica antropocêntrica, isto é, que coloca o homem no centro, em lugar de Deus, e a uma filosofia imanentista e em oposição ao que é transcendente, imanente transcendente. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui para falar sobre esse Alfred Loisy, que nasceu em 1857 e morreu em 1940. Isto é, ele morreu antes de iniciar-se o Concílio Vaticano II, que começou 22 anos depois. Loisy foi um teólogo francês muito conhecido por suas ideias modernistas, que desafiaram a interpretação tradicional da doutrina católica no início do século XX. Ele estudou teologia e filosofia e tornou-se sacerdote, mas suas obras provocaram grande controvérsia na Igreja. Ele é mais famoso por defender a chamada evolução do dogma. E aqui é exatamente o que disse Monsenhor Viganò nesta resposta que ele dá à primeira pergunta de Cox. O autor da Evolução do Dogma, Alfred Loisy. A ideia, essa evolução do dogma, de que a compreensão da revelação divina e dos dogmas da Igreja poderia mudar ou se desenvolver com o tempo, segundo a cultura e o conhecimento humano. Para ele, a interpretação bíblica e os dogmas poderiam ser reinterpretados à luz da história e da ciência moderna. Essas ideias foram condenadas pelo Papa Pio X na encíclica Patienti Dominici Gregis, de 1907, que denunciou o modernismo como síntese de todas as heresias. No ano seguinte, creio que foi no ano seguinte, Loisy, em 1908, acabou sendo excomungado pelo Papa Pio X e suas obras foram incluídas no Índice de Livros Proibidos da Igreja Católica. Ele passou a maior parte da sua vida posterior afastado do sacerdócio, mas continuou a escrever sobre teologia e história bíblica. E no final, seu pensamento foi recuperado pelos padres que participaram do Concílio Vaticano II e, então, foi colocado dentro de todos aqueles documentos que passaram a reger a Igreja, Novus Ordo, que nasce a partir do Concílio Vaticano II. Basicamente, era isso que eu queria comentar. Continua com a resposta de Monsenhor Viganò. Aquele que atualmente se assenta no trono de Pedro, isto é, Leão, não é? Afirma que as seitas não católicas supostamente constituem aquela igreja fantasmática. Esse aqui é um adjetivo que Monsenhor Viganò dá a essa igreja sinodal que está aí, de Leão. Igreja fantasmática. Igreja fantasmática que a Lumen Gentium vê como existente também, mas não exclusivamente na Igreja Católica, ecoando Bergoglio, que declarou que todas as religiões são caminhos para a salvação desejados por Deus. Eu quero fazer aqui outro parêntese para comentar esse parágrafo aqui de Monsenhor Viganò, quando ele diz que a igreja, essa igreja que ele chama fantasmática, é vista por gente como Leão como existente também, mas não exclusivamente, na Igreja Católica. Vamos ver se eu consigo explicar isso. Eu trouxe aqui o texto que eu preparei e eu leio.
A Lumen Gentium é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, promulgada por Paulo VI em 1964, em pleno Concílio Vaticano II, em plenos trabalhos, que começou em 62 e terminou em 65. Lumen Gentium trata da natureza da Igreja. Na entrevista, Monsenhor Viganò critica um trecho que sugere que elementos de santidade podem existir fora da Igreja Católica, afirmando que isso, afirma Monsenhor Viganò, não? Que isso relativiza a fé e abre espaço para tratar seitas não católicas como outras igrejas, o que ele considera um desvio da verdade católica, e realmente o é, não é? E um risco para a tradição. Na Lumen Gentium aparece a frase subsiste na Igreja Católica, certo? É o subsisted in. Teólogos falam muito disso, subsisted in, da Lumen Gentium. Bom, antes do Concílio Vaticano II, a Igreja dizia claramente que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Ponto final. Não havia espaço para ambiguidades. Quem não está na Igreja Católica, ainda que participe de alguma graça, não está plenamente na Igreja de Cristo. O uso dessa expressão subsisted in muda isso, porque parece dizer que a Igreja de Cristo continua dentro da Igreja Católica, mas não afirma mais, de forma direta, que só a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. É como se a Igreja de Cristo pudesse, de algum modo, existir também fora da estrutura formal da Igreja Católica. Imagine que a Igreja de Cristo é um rio de graça e verdade. Antes se dizia, imagine, não é assim, não é? É um rio de graça e verdade. Mas antes do Concílio Vaticano II, do concílio e desse documento, Lumen Gentium, se dizia que esse rio só corre dentro do canal da Igreja Católica. Com essa subsisted in, esse conceito que está dentro da Lumen Gentium, o texto sugere que o rio corre principalmente no canal da Igreja Católica, mas que fora desse rio ainda há alguns pingos de água do mesmo rio. Essa mudança deturpou a clareza pré-Vaticano II, porque abriu margem para interpretações ecumenistas, dando a impressão de que outras comunidades cristãs podem ser chamadas Igreja de Cristo, de alguma forma plena, quando a doutrina tradicional sempre afirmou que a Igreja Católica é a única verdadeira Igreja de Cristo, igreja fundada por Cristo. Fecho o meu parênteses e volto a ler a resposta de Monsenhor Viganò a essa primeira pergunta de Cox. Mas, se todas as religiões são desejadas por Deus, diz Monsenhor Viganò, se a verdade é multifacetada e se expressa de formas diferentes e múltiplas em todas as denominações cristãs e até mesmo em religiões pagãs e superstições idólatras, então, por que, pergunto eu, a única religião considerada inaceitável e repreensível nesse panteão ecumênico e inclusivo é a religião católica tradicional? A resposta é, ao mesmo tempo, simples e terrível. Porque a fé católica é a única verdadeira religião, a única religião contra a qual Satanás desencadeia todas as outras falsas religiões que ele inspira e favorece. Monsenhor Viganò está dizendo aqui que as outras falsas religiões são inspiradas pelo demônio, por Satanás. Por exemplo, o protestantismo, não é? E ele segue. É a única religião, a católica, que Satanás teme, porque ela revela e combate suas maquinações infernais. Então ele faz uma citação aqui em latim, que eu já leio na tradução para o português. Os reis da terra se levantaram, e os príncipes se reuniram contra o Senhor e contra seu Cristo. Salmos 2, 2. A unidade ecumênica e maçônica do Vaticano II está fundada neste Pactum Sceleris, neste
pacto de maldade entre as falsas religiões unidas contra a única religião verdadeira. Invertendo as palavras de São Paulo, veritatem facientes in caritate, fazendo a verdade em caridade, Efésios 4:15, na mente dos proponentes da sinodalidade, a unidade não pode e não deve se basear na verdade, porque é precisamente a verdade que torna impossível a sua falsa unidade, e ainda mais, a caridade para com Deus e para com o próximo. Nossa, gente, isso é forte. E ele continua: o cenário que se desenrola, ou melhor, que já está diante de nossos olhos, é profundamente perturbador, mas do ponto de vista escatológico, está de acordo com a apostasia prevista nas Sagradas Escrituras pelo profeta Daniel e pelo livro do Apocalipse, e presumivelmente reiterada na terceira parte da mensagem da Virgem Maria em Fátima e em suas palavras em La Salette. Roma perderá a fé e tornar-se-á a sede do anticristo. A apostasia da hierarquia da Igreja Católica faz parte dessa crise da autoridade terrestre, que surge como consequência necessária da rejeição do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa autoridade exige obediência em nome da cabeça do corpo místico, enquanto se separa dele através da heresia e da corrupção. A hierarquia não será capaz de curar a ferida pela qual é responsável até que se converta. Até que essa conversão aconteça, só pode ser uma autoridade tirânica e autorreferencial, desprovida de qualquer legitimidade, porque exerce seu poder de maneira abusiva para o propósito oposto daquele para o qual nosso Senhor o instituiu. Segunda pergunta do entrevistador, Stephen Cox. Em muitas de suas declarações desde 2020, Vossa Excelência tem destacado os paralelos entre o modus operandi da Deep Church, Igreja Profunda, e do Deep State, Estado Profundo. As revelações mais recentes, relativas aos documentos do dossiê Epstein, agora desclassificados e, em grande parte, tornados públicos, mostram que a corrupção e a chantagem foram os principais instrumentos usados para obter obediência e cooperação de indivíduos em posições de topo dentro das instituições. Mas o que é mais chocante é o nível de horrores perpetrados contra crianças e vítimas inocentes. O que motiva essas pessoas? O Monsenhor Viganò responde: não podemos deixar de ver na tortura de crianças o mesmo ódio anticristão que levou ao martírio de William de Norwich em 1144, Hugh de Lincoln em 1255, William de Oberwesel em 1287, Rudolf de Berna em 1294, Andrew Oxner em 1462, Simão de Trento em 1475. E o Helga trouxe um vídeo que elabora sobre esse assassinato de Simão de Trento. Vou deixar aqui também a referência na descrição do vídeo e no primeiro comentário aqui embaixo. Sebastião Novello, 1480. Lorenzino Socio, 1485. Domenico del Val e Christopher de la Guardia. Todos eram crianças gentias. Goyim. Goyim, gente, quem não sabe, é o termo que os judeus utilizam para chamar-nos, a nós que não somos judeus. Os Goyim. Somos inferiores, tá? Pois diz Monsenhor Viganò, todos eram crianças gentias, goyim, entre 3 e 15 anos de idade, que foram torturadas e mortas pela mesma sinagoga de Satanás, que hoje governa o mundo. Ah, eu quero dizer a vocês o seguinte, Monsenhor Viganò, quando fala isso aqui, eu tenho a consciência, porque eu o sigo, de que ele leu
ele compartilhou um artigo extenso, bastante extenso, tem umas 20 páginas, de alguém que fez uma recopilação de todos esses crimes contra crianças, tá, no que se chama, tradicionalmente, os libelos de sangue, de que eu tratei nesse vídeo ao qual acabo de referir-me. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer também esse vídeo. Agora, já digo que é longo, vai ser longo, tá. Mais de uma pessoa já veio aqui na área de comentários dizer-me que prefere vídeos curtos. Então não sei se vocês querem, mas é que às vezes não dá para fazer vídeo curto, tá, porque o material é longo. Então, se quiserem que eu traga o vídeo, também comentem aí embaixo e eu trarei. Continua Monsenhor Viganò. Todos foram torturados pelo mesmo motivo, para matar mais uma vez, na carne de crianças inocentes, o Cordeiro Imaculado que deu a sua vida pela nossa redenção. A diferença entre esses assassinatos rituais e aqueles que emergem dos documentos desclassificados de Epstein é que, naquela época, eles podiam parecer esporádicos, porque eram cometidos por uma pequena seita, justamente marginalizada por uma sociedade ferozmente católica. Enquanto hoje, auxiliados pelo silêncio cúmplice da grande mídia e pela inércia escandalosa da magistratura, esses crimes são cometidos em larga escala pela mesma seita que conseguiu tomar o poder após descristianizar a sociedade e instaurar a revolução. E eu, Helga, digo, vocês também estarão pensando, a seita dos judeus. Continua Monsenhor Viganò. Uma revolução que o concílio abraçou, convertendo progressivamente membros da hierarquia aos princípios maçônicos e frequentemente escolhendo candidatos ao episcopado entre os emissários das lojas maçônicas. Esta é a matriz da seita infernal que os documentos Epstein confirmam em seus detalhes mais horripilantes. Por outro lado, se os proponentes do Vaticano II chegaram ao ponto de negar a responsabilidade dos judeus pela crucificação de Nosso Senhor, não é de surpreender que sejam tão zelosos em apagar a memória daqueles santos mártires crianças, chegando até a questionar a realidade histórica de sua morte durante sacrifícios rituais. E isto que ele acaba de dizer, a negação, o questionamento dessa realidade histórica, vocês vão ver no vídeo meu, tá? Que eu trouxe, que era aquele vídeo, não sei se vocês lembram, alguns, outros não ouviram, e por isso eu sugiro que vejam, sobre o artista italiano que foi perseguido pelos judeus pelo fato de pintar um quadro sobre o libelo de sangue relacionado a Simão de Trento, tá? É um vídeo muito bom e eu sugiro que vejam, aqueles que não ouviram. Continua Monsenhor Viganò. A hierarquia pós-conciliar tornou-se cúmplice de um plano satânico, sem compreender as suas implicações aterradoras. Mas, apesar das provas desse golpe global, continua obstinadamente a apoiar e ratificar a agenda globalista, a farsa das vacinas, a fraude do Green Deal, o Pacto Verde, não é? A insana teoria de gênero, a ideologia LGBTQ+, e a substituição étnica das nações católicas, embora todos esses elementos façam parte do mesmo projeto criminoso e subversivo que hoje sabemos ter sido cuidadosamente planejado e coordenado. Aqui dou uma paradinha também para falar sobre essa menção dele à substituição étnica das nações católicas. O que ele quer dizer isso? Que a Europa hoje está sob ataque, não é? Desses mesmos judeus nos bastidores, um deles é George Soros, que coloca muito, muito, muito dinheiro nesses barcos como Open Arms, nas ONGs e nas mãos de governantes europeus para que abram as fronteiras para a entrada aqui de meia África. Gente que nada tem a ver conosco. Eu já falei muitas vezes aqui no canal e também
no meu Telegram, que para quem quiser seguir é o t.me/desde España. Já falei sobre esse assunto muitas vezes, porque eu sou uma vítima disso, uma vez que vivo na Espanha e aqui estamos sendo invadidos por uma coisa chamada substituição étnica. É isso, não é mais do que isso. E esta semana passada foi reconhecido explicitamente por uma política espanhola do Podemos, que é um partido de esquerda aqui, que, graças a Deus, nas eleições que houve em Aragão ontem, perdeu a representação parlamentar que tinha nesta comunidade autônoma de Aragão, graças a Deus, e o reemplaçou, que é a substituição que ela tinha assumido semana passada, acabou voltando-se como um bumerangue contra ela. Agora estamos todos os espanhóis dizendo nas redes sociais que a substituição foi ela que sofreu, porque ela, o partido dela, perdeu a representação que tinha em Aragão. Bem feito. Mas é isso, essa é a coisa perigosa que estamos vivendo aqui. Hoje, Monsenhor manifesta-se explicitamente sobre isso, vai comentar mais adiante também nesse texto, e ele diz que isso é irreversível, tá? E realmente é irreversível, porque quando estão como está há muito tempo entrando milhões de pessoas na Europa, que nada tem a ver com isso aqui, não são católicos, a maioria são de muçulmanos, tá? Isso aqui não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Então, ele é muito duro com isto e está aqui colocando realmente a autoria dessa substituição étnica, que é, em outras palavras, o Plano Calergi, não é, que muitos aqui conhecem. Está colocando como autor deste plano de substituição os judeus. E ele continua: "Mas para que esse golpe pudesse ocorrer, foi necessário reproduzir no âmbito eclesiástico aquilo que os filhos, entre aspas, das famílias de usurários da alta finança fizeram ao infiltrar governos por meio do programa Young Global Leaders do Fórum Econômico Mundial. Young Global Leaders significa líderes jovens globais, que é um programa do Fórum Econômico Mundial de Davos, tá? Eu não quero deixar de mostrar. O Fórum do Líderes Jovens Globais. O futuro da liderança está aqui. O que é isso aqui? É um trabalho que fazem essa elite, tá? No caso aqui, Monsenhor Viganò já disse que são os judeus, para preparar jovens líderes que depois vão ser presidentes de governos no mundo inteiro. Vejam aqui a página no Wikipedia. Foi fundado por Klaus Schwab, todo mundo conhece, do Fórum Econômico Mundial em 92, tá? E vejam, eu só para não alongar-me muito, vou colocar aqui, ó, em cada país. Angola, eu tenho uma amiga angolana. Se ela me escutar, aqui está, ó. Vera Davis foi um líder global, jovem líder global. Na Argentina, aqui, na Austrália, na Áustria, Bélgica, Brasil, Aniele Franco. Essa é uma que vem sendo formada por essa elite, através desse fórum de jovens líderes, tá? Outra, Ilona Szabo de Carvalho, Joyce Toyota Mendes, esses no Brasil. No Canadá, o Justin Trudeau, vou dizer nomes aqui que eu sei que soam conhecidos para o público, tá? Na França, o Macron, formado também, Sarkozy, todo esse pessoal é formado por esses judeus para serem os presidentes, primeiros ministros, tá? Na Alemanha, a Merkel, Schumacher, da Fórmula 1, vejam, alemão.
Matteo Renzi, italiano. Peña Nieto, no México. Mark Rutte, primeiro-ministro da Holanda, que hoje é o presidente da OTAN. Portugal, Rodrigo Tavares. Putin, na Rússia. Espanha, Albert Rivera, que foi líder de um partido aqui, agora está meio morto. Elon Musk, mais um deles, tá? Victoria, princesa da Suécia. O Federer, jogador de tênis. A filha do Schwab, Nicole. Na Inglaterra, primeiro-ministro David Cameron. Ed Miliband, também um importante político que foi líder do Partido Laborista. Nathaniel Rothschild, quinto barão de Rothschild, que é um financeiro, eles mesmos. Estados Unidos, nossa senhora, ó, vejam os nomes. Zuckerberg, do Facebook. Jimmy Wales, cofundador do Wikipedia, que eu estou lendo aqui. Leonardo DiCaprio, ator. Sheryl Sandberg, executiva do Facebook. Ex-executiva do Facebook. Ó, cofundador do Yahoo, Jerry Yang, cofundador do Google, Sergey Brin, o cofundador do YouTube, Chad Hurley, um jornalista, Anderson Cooper, aquele que saiu um meio alourado. Eu lembro demais desse cara citado pela Janete Ocebar, autora daquela série que eu trouxe, A Queda do Estado Profundo. Tá totalmente metido nisso tudo. O filho do George Soros, Alexandre Soros. Samantha Power, ex-embaixadora para as Nações Unidas americana. O ator Ashton Kutcher. O Peter Thiel, cofundador do PayPal. A filha do Clinton, Chelsea Clinton. Sam Altman, que é o dono desta OpenAI, do ChatGPT. Salman Khan, fundador da Khan Academy, muita gente conhece. O fundador do Patreon, Jack Conte. Gente, tá todo mundo aqui. Maria Corina Machado. Meu Deus, eu faço é rir. Rir. Então, esse mundo é realmente do demônio. Vocês veem, em resumo, que todo esse povo cujo nome eu citei foi parte desse Young Global Leaders, que é um braço dos judeus, tá? Como acaba de explicar Monsenhor Vigano. Eu vou ler de novo o que ele disse. Mas, para que esse golpe pudesse ocorrer, foi necessário reproduzir no âmbito eclesiástico aquilo que os filhos das famílias de usurários da alta finança. O que é usurário da alta finança? Os judeus, gente. Fizeram ao infiltrar governos por meio do programa Young Global Leaders do Fórum Econômico Mundial, com a colaboração documentada do próprio Epstein e de conhecidos filântropos Ashkenazis. Quem me acompanha há algum tempo sabe quem são os Ashkenazis. Por essa razão, as quintas colunas no topo da hierarquia conciliar criaram, por assim dizer, uma linha dinástica que garante uma linhagem e, portanto, uma continuidade ideológica e organizacional nos órgãos centrais e periféricos da Igreja. Theodore McCarrick, sobre quem eu trouxe o vídeo que explica exatamente quem era, ele está relacionado com a primeira denúncia de Monsenhor Viganò, certo? De tudo o que ele denunciou lá em 2019 e 20. Ele denunciou McCarrick como um pedófilo para Francisco, e Francisco Bergoglio não fez nada, ao contrário, passou a perseguir Monsenhor Viganò. Theodore McCarrick colocou seus protegidos Stupich, Tobin, Gregory, Farrell, McElroy, para citar apenas alguns, em posições-chave
nas conferências episcopais e na Cúria Romana. Hoje, essas mesmas pessoas agem da mesma forma, colocando seus próprios favoritos em cargos que perpetuam o poder desse lobby. E então, passamos para a última pergunta do entrevistador, que é a seguinte: o que podemos fazer como católicos e como membros da nossa comunidade para enfrentar essa situação de completa inversão de todos os princípios morais e éticos fundamentais? Responde Monsenhor Viganò. Humanamente falando, o conflito que está se desenrolando parece decididamente desigual. De um lado está o Pusillus Grex, composto por aqueles que defendem a sagrada tradição. Esse grupo foi praticamente deixado sem pastores, abandonado e ostracizado pelos mercenários e falsos pastores da Igreja Sinodal, além de estar desorganizado e fragmentado. Do outro lado está o mundo inteiro, com seus poderosos recursos organizacionais, financeiros e institucionais, dos quais essa igreja, entre aspas, que se proclama inclusiva de todos, exceto dos católicos, é uma aliada zelosa. É um mundo que caminha para proscrever os cristãos da sociedade civil, criminalizar a pertença à Igreja Católica e considerar os tradicionalistas como não pessoas. A contribuição da Igreja Sinodal para essa operação de perseguição reside tanto na sua cooperação com a agenda globalista, quanto na excomunhão daqueles que, como eu, denunciaram e continuam a denunciar a corrupção dos prelados e daqueles que lhes concederam proteção e impunidade. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção para um elemento significativo do processo de manipulação mental que está sendo realizado sobre as massas. Há poucos dias, falando na reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, ouvimos o presidente da Conferência dos Rabinos Europeus, Pinchas Goldsmith, referir-se aos cidadãos das nações do nosso continente como velhos europeus, definindo-os como antissemitas e islamofóbicos, simplesmente porque não estão dispostos a resignar-se a uma substituição étnica irreversível. Vejam o que eu tinha dito, que Monsenhor chama de irreversível essa substituição étnica que está havendo aqui na Europa. Ao agir assim, continua ele, a elite globalista cria as bases ideológicas, como já aconteceu durante a psicopandemia, com a marginalização dos antivacinas, para deslegitimar qualquer voz que se oponha à ditadura do pensamento prescrito. Essa deslegitimação implica também uma privação implícita de direitos, dando sinal verde ao ostracismo, à perseguição e a criminalização de qualquer dissidente. A elite nega a cidadania a quem tem direito a ela e a concede, em vez disso, a estrangeiros, aos quais concede fraudulentamente até mesmo o direito de voto. Sim, gente, eu comentei no meu canal do Telegram. Eu falo muito no Telegram sobre o que está acontecendo aqui na Europa e que me diz respeito, isto é, que me agride, não é? Como esse caso de que, semana passada, o presidente do governo espanhol prometeu que vai regularizar 500.000 imigrantes sem que seja necessário nada mais do que dar uma declaração de próprio punho, dizendo que não cometeu nunca nenhum crime, nem nada. Não precisa nem apresentar documentação, gente. Então, é a isso que Monsenhor Viganò se refere. E esse tema que eu falo no Telegram é importante, porque isso daí, aqui nós estamos vendo como ele está preocupado com isso e que isso daí é resultado de uma ação demoníaca, com a qual colabora a hierarquia da Igreja Católica, que é a Igreja Católica, o tema base do meu canal. Por isso eu falo desses assuntos. Às vezes pode ser que tenha alguém que haja pessoas que não entendem por que eu falo de Europa, uma vez que o meu público é a maioria brasileira, mas também há que considerar que eu tenho entre o meu público muitos europeus, gente que mora na Europa, principalmente os portugueses, que é uma
o segundo maior, grupo de seguidores aqui do canal desde a Espanha. Então, diz Monsenhor Viganò, os velhos europeus pertencem à velha Europa, uma entidade distinta da nova Europa, que é inclusiva, multicultural, multiétnica, multirreligiosa e globalista, segundo a agenda da nova ordem mundial. De um lado temos a Europa cristã das nações soberanas e do outro, uma Europa maçônica, talmúdica e sinárquica. O que é que ele quer dizer com sinárquica? A sinarquia é o governo constituído por vários príncipes, cada um dos quais administra uma parte do Estado. Isso é um termo que se usava muito na história antiga. Esparta e Roma, antigas, tinham sinarquias e a Veneza medieval também. E hoje em dia ele usa aqui esse termo sinárquico para referir-se a movimentos em que essas elites secretas atuais, grupos organizados, controlam as decisões dos países e também do mundo inteiro de forma centralizada, autoritária. E são, como ele já disse aqui, a exaustão, os judeus, não é? Antes de seguir para o próximo e último parágrafo, eu quero dizer também o seguinte, que no meu Telegram também eu compartilhei semana passada quem são os novos europeus. E eu vou mostrar aqui para quem não teve a ocasião de ver lá. Aqui está, os novos europeus. Você vê aqui, ó, essa é a revista National Geographic, que muita gente conhece, não é? Foram essas as fotos que eu compartilhei lá, mostrando quem são os novos. Aqui está em inglês, ó. E aqui está em espanhol, os novos europeus. Foi isso que eu mostrei. Mas, vejam a fotografia. Esse pessoal aqui é muçulmano, tá? São os novos europeus. Os novos europeus. E aí eu quero olhar aqui com vocês essa revista. Essa revista foi fundada em 1888. Já tem 137 anos. E vejam isto. Quem é que hoje está dirigindo essa revista? Uma mulher chamada Susan Goldberg. Pelo sobrenome a gente já pensa que pode ser uma judia, não é? E ela é uma jornalista americana, editora-chefe dessa revista, a primeira mulher que ocupou esse posto desde que a publicação apareceu por primeira vez em 1888. Antes da National Geographic, Goldberg trabalhou na Bloomberg. Vamos ver Bloomberg, quem é que está por trás de Bloomberg, que é uma sociedade comanditária fundada em 1982 pelo Michael Bloomberg, conhecido, gente, conhecidíssimo. Muitos dos que me escutam sabem quem é. E o Michael Bloomberg, quem é? Quem é? Vamos ver. Bloomberg nasceu no seio de uma família judia, no subúrbio de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Tudo vai dar neles, nos judeus. Tudo. Como bem mostrou Monsenhor Viganò aqui, trazendo essas referências todas de Nova Europa, que me levou a mostrar para vocês agora essa revista que está dirigida por uma mulher que antes trabalhou com um meio chamado Bloomberg, que é do seu fundador Michael Bloomberg, um judeu. Tudo vai dar nos judeus, tudo vai dar nos judeus. Quando não dá neles, dá em alguém que trabalha para eles, que são os colaboracionistas. Também Monsenhor Viganò se referiu a eles através de todos esses inocentes aqui que morreram nos libelos de sangue, né, essas criancinhas. Também se referiu a ele falando do Young Global Leaders, porque disse que foi gente que foi formada nesse clube, digamos assim, Young Global Leaders, com a finalidade de infiltrar governos, tá? Sendo eles, grande parte deles, filhos, em palavras de Monsenhor Viganò, das famílias de usurários da alta finança, isto é, filhos dos judeus. Então aqui, esse texto de Monsenhor Viganò, essa entrevista está cheia de referências aos judeus, que são o poder na sombra, o poder diabólico de que fala Monsenhor Viganò. Por último parágrafo da resposta dele, a última pergunta, terceira do Cox, ele diz o seguinte, para terminar. Algo semelhante, perturbadoramente semelhante, também aconteceu no corpo eclesial,
que não está menos infiltrado por quintas colunas do que a esfera civil. Nesse caso, não temos velhos europeus, mas velhos católicos, que somos nós, gente, os velhos católicos. Isso é, aqueles fiéis que ainda consideram obstinadamente a si mesmos membros da Igreja de Cristo e que se recusam a aceitar a admissão daqueles que rejeitam conscientemente a sua fé, moral e liturgia. A propaganda obsessiva pró-imigração de Bergoglio e Prevost, com cardeais e bispos apoiando a substituição étnica promovida por governos globalistas, não se limita ao âmbito civil. Ela encontra seu correspondente eclesial na propaganda ecumênica. A política de fronteiras abertas deles começou com o Vaticano II, que escancarou as portas da cidadela e abaixou suas pontes levadiças, exatamente no momento em que se preparava o assalto mais violento do inimigo. A substituição religiosa, realizada pela hierarquia conciliar sinodal, não é menos deliberada do que a étnica. Ela se manifesta no mesmo modus operandi: forçar os verdadeiros católicos ao exílio, enquanto concede plena cidadania eclesial a hereges e perversos. Não é? Como? Botando para dentro todos esses hereges nessas reuniões ecumênicas, chamando-os todos para uma igreja única, não é? A igreja de Cristo que ele diz. Leão. Aqueles que não ratificam o novo Zordo em todos os seus aspectos revelam-se como velhos católicos pertencentes à velha igreja, com a sua velha missa, e ao fazê-lo excluem-se a si mesmos, excomungam-se a si mesmos da nova igreja. De um lado, temos a Igreja Católica, do outro, a Igreja Conciliar, sinodal e ecumênica, que conseguiu apoderar-se do poder e não tem qualquer intenção de renunciar a ele. Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo. Aqui termina tudo. Amanhã eu trago a continuação dessa entrevista. E por agora eu só peço que você, por favor, me dê um like ou um dislike. Faça comentários aqui embaixo do vídeo. É muito, muito, muito importante para o algoritmo do YouTube indicar o vídeo para outras pessoas. E se você não está inscrito, inscreva-se no canal. E nada mais. Obrigada por estar aí. E até amanhã.